Olá, bem-vindo ao nosso canal. Hoje a gente vai fazer uma análise detalhada dos resultados mais recentes da Simpar. Estamos com os documentos do segundo trimestre de 2025 aqui. A ideia é extrair mesmo os principais pontos de atenção desses materiais, né? Exatamente. Vamos explorar juntos os números, sabe? Tentar identificar os destaques positivos, aqueles pontos que, merecem um pouco mais de cautela e, claro, os desafios que a companhia pode enfrentar pela frente. Tudo com base estritamente no que a gente tem aqui, nessas informações que recebemos. Perfeito, então vamos lá. Vamos começar pelo lado bom, né? O que chamou a atenção positivamente nesses resultados? Olha, logo de cara, o desempenho operacional mostra uma força considerável. Um número que impressiona é o EBITDA consolidado. Ele atingiu um recorde, 3,0 bilhões no segundo trimestre. Um recorde? Nossa. Sim, um crescimento de 12,5% se a gente comparar com o mesmo período do ano passado. É um número bem expressivo. E a receita? Acompanhou esse ritmo? Digo, a receita de serviços. Acompanhou sim. A receita líquida de serviços também cresceu bem. Foi para 8,5 bilhões, isso dá uns 6,8% de aumento ano a ano. E o interessante que os documentos mostram é que isso veio tanto de um ajuste de preços nos contratos novos, quanto, da disciplina em recompor os preços dos contratos que já existiam. Então não foi só volume, teve gestão de preço aí. Isso é bom. Exato. Sugere que conseguiram repassar custos ou agregar valor, né? E falando em eficiência, que era sua outra preocupação, Isso, porque crescer o EBITDA é bom, mas e a margem? Melhorou? melhorou sim. A margem EBITDA, se a gente tirar a receita de construção, para não distorcer, ela subiu 2 pontos percentuais em relação ao ano passado. Chegou a 28,4%. Percentuais de margem é bastante coisa. É sim. E tem outro dado interessante que eles destacam. O EBITDA por colaborador. Esse aí cresceu 25%. Mostra um ganho de produtividade bem relevante, sabe? Ok, então resumindo essa primeira parte. Operação rodando forte, receita subindo, margem melhorando, produtividade em alta, EBITDA recorde. Bom, com um cenário desses a gente esperaria um lucro bem gordo, certo? Só que parece que a história não foi bem assim, né? É exatamente aí que a coisa fica, digamos, interessante. Ou preocupante, dependendo do ponto de vista. Apesar de todo esse desempenho operacional excelente, o resultado final foi um prejuízo. Prejuízo, mesmo com o EBITDA recorde. Sim, prejuízo líquido de 42,9 milhões, mesmo ajustado, ainda ficou negativo em 36,1 milhões. No ano anterior, nesse mesmo trimestre, tinha dado lucro. Então foi uma virada bem forte para o negativo. Nossa, isso realmente acende um alerta. Para onde foi todo esse dinheiro que a operação gerou? O que explica essa diferença brutal entre o EBITDA e o lucro, ou melhor, o prejuízo? O ponto central aqui, e os documentos deixam isso bem claro, é o resultado financeiro líquido. Basicamente, o custo da dívida da empresa. Foi uma despesa de quase 2 bilhões de reais só nesse trimestre. 2 bilhões de despesa financeira num trimestre. É um valor Enorme. enorme. E representa um aumento de mais de 30% em relação ao que foi no mesmo período do ano passado. Foi esse salto na despesa financeira que, na prática, acabou consumindo todo aquele bom resultado operacional que a gente estava comentando. Entendi. É como você disse antes, um motor potente, mas com vazamento grande no tanque. E o que causou esse aumento tão forte na despesa financeira? Foi só porque a dívida aumentou ou o custo dela também explodiu? Foi uma combinação perigosa dos dois fatores, assim. Os dados mostram isso. Primeiro, a dívida bruta média da companhia cresceu. Foi 18% maior ano contra ano. Mais dívida, claro, gera mais despesa de juros. Certo, isso é direto. Mas o segundo fator talvez tenha tido um peso até maior. O custo médio dessa dívida disparou. Subiu 3,8 pontos percentuais em apenas um ano. Atingiu 16,7% ao ano no consolidado. 16,7% ao ano. Nossa, é um custo muito alto. É um custo bem salgado, sim. E tem mais um detalhe que os materiais mencionam. A empresa tem os 3 bilhões em ativos tipo estoques ou coisas sendo preparadas para operar, que ainda não geram receita. Só esses ativos parados, digamos assim, contribuíram com os 120 milhões para essa conta de despesa financeira no trimestre.
É dinheiro empatado que custa caro. Faz sentido. A dívida aumentou, ficou bem mais cara e ainda tem esse capital parado gerando custo. Falando no tamanho da dívida, a dívida líquida, tirando o Banco BBC, fechou em 42,3 bilhões de reais. Aumentou 17% em um ano. Como é que fica a alavancagem com um número desses? A empresa está conseguindo carregar essa dívida toda? Então, aqui a situação tem nuances, sabe? Depende um pouco de como a gente mede. Os documentos explicam isso. Se a gente olhar pela métrica que o mercado internacional geralmente usa para os bonds, que é dívida líquida sobre EBITDA, na verdade houve uma leve melhora. Caiu de 3,8 vezes para 3,6 vezes. Melhorou, mesmo com a dívida maior e mais cara. Como assim? É que o EBITDA, que está embaixo na conta, também cresceu bastante, lembra? Então a relação nessa métrica específica melhorou um pouquinho. Agora, se a gente usa a métrica mais comum para as dívidas aqui no Brasil, que inclui o resultado da venda de ativos no cálculo do EBITDA, aí o indicador ficou estável em 2,3 vezes. Estável em 2,3 vezes. E isso é bom? Tá dentro dos limites dos contratos de dívida, dos covenants? Esse nível de 2,3 vezes fica bem abaixo do limite máximo que os contratos costumam exigir, que geralmente é de 3,5 vezes. Ou seja, apesar do volume da dívida e do custo financeiro alto, a empresa não está em risco de descumprir as cláusulas contratuais de endividamento. Isso é muito importante. Ufa, isso dá um certo alívio, né? Pelo menos do ponto de vista dos contratos, a alavancagem está sob controle. E a liquidez? A empresa tem dinheiro em caixa, tem fôlego para pagar as contas que vencem logo? Os dados indicam que sim. A posição de caixa, mais as linhas de crédito já aprovadas que eles têm disponíveis, somavam 14,1 bilhões no fim do trimestre. Esse valor cobre 2,3 vezes o total da dívida que vence no curto prazo. É uma posição de liquidez considerada boa, robusta. E conseguiram dinheiro novo no mercado. Conseguiram. Os documentos mostram que captaram 2,6 bilhões durante o trimestre. E o custo foi CDI mais 1,8%, com prazo de 4,2 anos. Isso mostra que, mesmo com um cenário de custo de dívida alto, a Simpar continua com acesso ao mercado de crédito. Ok, então a situação financeira é dívida cara e pesando no resultado, mas alavancagem contratual ok e boa liquidez. Entendido. Outra coisa que me chamou a atenção nos papéis foi a redução nos investimentos, no CAPEX líquido. Caiu 7,6% ano a ano para 2 bilhões de reais. Isso é uma consequência direta dessa pressão financeira? Uma tentativa de segurar o caixa? Olha, parece ser mais uma mudança estratégica consciente, sabe? Está alinhado com o que a diretoria vem comunicando. A fase de investimento muito pesado, de construir a base, comprar frota, abrir loja, sistema, parece que ficou para trás. O foco agora, pelo que os documentos indicam, é tirar mais valor do que já foi construído. Otimizar mesmo. Faz sentido. Menos construir, mais fazer render. Exatamente. E tem um indicador nos documentos que mostra bem isso. É a relação entre o EBITDA gerado e o CAPEX investido. No primeiro semestre de 2025, se a gente anualizar, o EBITDA foi 2,2 vezes maior que o CAPEX líquido. E antes era o contrário. Era bem o contrário. Entre 2020 e 2024, o CAPEX era quase o dobro do EBITDA. Então é uma inversão clara de prioridade, de construir para operar e gerar caixa. Isso também ajudou a geração de caixa antes do crescimento, que aumentou quase 32% ano a ano. Entendi. Diminuir o investimento para focar em retorno e gerar caixa faz todo sentido nesse cenário de juro alto, quer dizer, de custo financeiro alto. Agora, a Simpar é um grupo com várias empresas, né? Como essa história toda se reflete em cada negócio? Imagino que tenha tido desempenhos diferentes. Sim, com certeza. A diversificação é a marca deles, e os resultados mostram bem isso, com luzes e sombras em cada segmento. A JSL, por exemplo, que é de logística, parece estar num caminho bom. Os dados mostram a margem EBITDA subindo 2,4 pontos percentuais e conseguiram 1,5 bilhão em novos contratos, mesmo investindo menos. Parece que o foco em eficiência está dando resultado. Legal. E a Movida, de aluguel de carros, como foi? O foco no cliente. Eles até ganharam um prêmio de NPS, né? Isso costuma se refletir em preço.
E, de fato, conseguiram recompor bem os preços. A diária média subiu 15% ano a ano. O EBITDA acompanhou, crescendo 20%. Parece estar no caminho certo para melhorar a rentabilidade ali. Bom para a Movida. Já a Vamos, que aluga caminhões, máquinas, teve uma notícia meio dúbia, né? Receita recorde em locação, mas revisaram para baixo as projeções de CAPEX e lucro para 2025. O que está acontecendo lá? A Vamos é um caso interessante. Venderam um volume recorde de caminhões seminovos. Mas, ao mesmo tempo, os documentos indicam uma postura mais conservadora. Estão sendo mais seletivos para dar crédito em novos aluguéis e bem focados em otimizar o que já tem. Fazer a frota rodar mais, reduzir estoque. Tipo, arrumar a casa. Exato. Isso segura um pouco o crescimento e o lucro agora, no curto prazo, mas deve fortalecer a empresa mais para frente. É uma gestão de balanço mais cuidadosa. Mas um ponto positivo é que a rentabilidade dos novos contratos de locação, o yield, está subindo. Entendi. Uma aposta na qualidade, não só na quantidade agora. E a Automob, das concessionárias? Os dados falam que venderam mais usados que o mercado, mas que ainda tem desafios de integração, estoque. Isso. A Automob comprou muitas concessionárias, né? Então, integrar tudo, achar sinergias, fazer a operação ficar redondinha, leva tempo. É um desafio grande. Vender mais usados que a média é bom sinal. Mostra que a parte comercial está funcionando. Mas o ponto-chave ali, como os relatórios mesmo apontam, é gerenciar bem o estoque. Principalmente o estoque já pago, que fica ali parado gerando custo financeiro. Certo. E as empresas não listadas? A CS Infra, de infraestrutura, parece ter ido muito bem, né? Foi o grande destaque, eu diria. O EBITDA da CS Infra mais que dobrou. Cresceu 163% ano a ano. Foi puxado pela melhora nos portos, com o terminal ATU-12 modernizado, e também nas rodovias, com mais tráfego e a receita nova da Transcerrados 2 entrando. Nossa, 163%? É impressionante. É muito forte. E eles ainda ganharam concessões novas que parecem interessantes, tipo a da Ponte Binacional com a Argentina, que tem potencial de gerar caixa sem exigir muito investimento logo de cara. O prejuízo da CS Infra ainda existe, mas diminuiu bastante. Reflete essa melhora operacional toda. Que bom, parece uma virada ali. E a Ciclus Ambiental? A Ciclus dos aterros também mostrou melhora. O EBITDA subiu 27% ano a ano, segundo os dados, e a alavancagem caiu para 2,5 vezes dívida EBITDA. É um nível considerado saudável para o setor. E o banco, o BBC? O banco BBC é pequeno no grupo, mas a carteira de crédito cresceu bastante, 72% em um ano, e voltou a dar lucro no trimestre. O ponto de atenção que os materiais destacam é a inadimplência acima de 90 dias. Subiu para 4,38%. Não é nada desesperador, mas é algo para ficar de olho, monitorar. Ok, acho que fizemos um bom passeio pelos negócios do grupo. Olhando o quadro geral agora, e com base em tudo que a gente viu nos documentos, quais seriam então os principais desafios para Simpar daqui para frente? Bom, acho que sintetizando o que os próprios números e informações sugerem, o desafio número 1, sem dúvida, é gerenciar esse custo alto da dívida e o impacto disso no resultado final. Vimos que foi isso que levou ao prejuízo, né? Então, continuar melhorando a eficiência em todos os negócios é crucial, para gerar mais caixa e tentar compensar essa pressão financeira. Execução, então. Muita execução. E otimizar o capital investido também. Reduzir estoque na Automob e na Vamos, vender ativos que não estão rendendo tão bem na JSL. Tudo isso ajuda a liberar caixa e diminuir a necessidade de pegar mais dívida cara. E a parte de crescimento? Integração, novas concessões? Exato. Fazer a integração da Automob funcionar de vez, capturar sinergias e garantir que as novas concessões da CS Infra entreguem o resultado esperado, o tal do ramp-up. São pontos-chave também. E claro, né, o cenário macroeconômico sempre está ali podendo ajudar ou atrapalhar indiretamente. É uma lista de deveres de casa importante, focada em execução e gestão financeira. Mas, por outro lado, você mencionou que o foco agora é tirar mais valor dos ativos que já existem. Tem algum indicador que mostra se isso está começando a funcionar? E sim, um indicador importante que os documentos trazem é o ROIC, o retorno sobre o capital investido.
Se a gente tirar o banco da conta, ele ficou em 13,8%, isso na base anualizada do trimestre. Mas o mais importante nem é o número absoluto, é a tendência. Ele subiu 3 pontos percentuais em relação ao ano passado. Ah, então tá melhorando. Está melhorando. Isso sugere que, apesar de todas as dificuldades, os investimentos que foram feitos lá atrás estão começando sim a gerar um retorno melhor para o capital que a empresa empregou. É um sinal positivo para a geração de valor no futuro. Interessante. Então, para a gente fechar essa análise, qual seria a mensagem principal que fica desses resultados da Simpar? Parece uma empresa com duas caras no momento, né? É uma boa forma de colocar. De um lado, você tem uma máquina operacional que está rodando bem, forte, diversificada, mostrando crescimento, ganhando eficiência, produtividade em vários negócios importantes. É a cara positiva. E do outro lado? Do outro lado, você tem o peso enorme de uma dívida que ficou muito cara. E esse peso acabou anulando todo aquele desempenho operacional bom e levando a empresa a ter prejuízo no trimestre. É a cara mais sombria da história. E a estratégia de tirar o pé do acelerador nos investimentos e focar na eficiência parece ser a resposta direta a isso, né? A grande pergunta que fica, olhando os dados, é: vai ser suficiente? É quase uma corrida contra o tempo, ou melhor, contra o custo financeiro. Exatamente. É eficiência operacional tentando ganhar tração para compensar esse freio de mão que o custo da dívida está puxando. Os próximos trimestres vão ser cruciais para ver se esse motor operacional consegue mesmo superar essa resistência financeira. E a diversificação, que sempre foi uma marca da Simpar, vai continuar sendo o trunfo para atravessar esse momento. Fica aí a reflexão baseada no que a gente analisou hoje. Bom, chegamos ao fim desta nossa exploração dos resultados da Simpar. Esperamos que essa análise dos dados tenha sido útil, tenha trazido alguns insights. Com certeza. Agradecemos a companhia de quem nos acompanhou até aqui. Isso aí. E se você gostou do conteúdo da nossa análise, não esquece de deixar o seu like e se inscrever aqui no canal para receber mais conteúdo como este. Muito obrigada e até a próxima!